Graça e paz, boa tarde. Nós acabamos de fazer uma apresentação, né, do credo, chamado credo de Atanásio, credo atanasiano, como uma apresentação da declaração histórica, né, da fé da Igreja Cristã em relação à pessoa do Espírito Santo e uma breve apresentação das relações entre a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, né, conforme exposto na teologia sistemática do Dr. Charles Hodge. Achamos importante deixarmos claro essas afirmações, né, para registro, para convicção de que estamos irmanados na mesma fé, né, imbuídos do mesmo propósito, guiados pelo mesmo Espírito. E eu encontrei também no meu material, eu queria algum esboço já pronto, mais simples para apresentar aqui também, né? Por uma questão de respeito, né, à doutrina, uma questão de respeito à pessoa do Espírito Santo, né? Por uma questão de reverência à fé cristã, né? Um esboço para deixar bastante esclarecido, né? Bem firmado, bem marcado, bem pausado as nossas convicções em relação a isso. Futuramente trabalharemos os temas na perspectiva histórica, né, usando as teologias aí do Rod, do Strong e do Pannenberg. Temos outras, mas no momento, para esse ano, é a nossa leitura, é a nossa fonte de leitura, né, para material futuro a ser preparado. Mas eu achei um livrinho, uma teologia sistemática também, chamado Teologia Elementar, né? Bancroft, né? Teologia Alimentar, Bancroft. Ele é praticamente um resumo, né? É um esboço, né? Alguns comentários e com farta referência escriturística, né? Então, vamos dar início a uma leitura aqui desse texto para apresentação, para conseguirmos entrar no tema. Em um sentido muito real, o Espírito Santo está encarnado na igreja, assim como Cristo estava encarnado no corpo de Jesus de Nazaré. Naturalmente que isso não pode ser levado a um ponto extremo. Há, aliás, um ponto de nítida diferença. No caso de Jesus, havia divindade unida a uma humanidade não caída. A humanidade de Cristo era santa, perfeita, sem pecado. Mas a união do Espírito Santo com a Igreja é a presença de Deus na humanidade caída, na humanidade redimida, mas ainda portadores que somos da natureza pecaminosa, né? É uma citação do Bancroft ao outro escritor, né? O dia de Pentecostes marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. É sobre essas relações do Espírito Santo com a igreja, né? Com o corpo de Cristo, né? Com a pessoa que crê, com a pessoa que deseja um crescimento. Porque a nossa abordagem na questão de espiritualidade é com vistas ao caráter cristão, a permitir, né, que o Espírito Santo desenvolva em nós, aprimore em nós o caráter de Cristo. Não estamos preocupados, né, a princípio, com questões de dons espirituais, de manifestações, de dos chamados dons espirituais, como se apresentam nos livros. Acreditamos na atualidade de uma série de dons, desses dons, né? Mas não é esse o nosso propósito. Nosso propósito de maturidade é com vistas ao caráter, que como nós deixamos já bastante claro e evidenciado, né, na nossa leitura, na nossa apresentação, no nosso esboço do livro de Apocalipse, o nosso entendimento é que no tempo chamado no tempo do fim, no tempo da tribulação, da grande tribulação, o que fará diferença na igreja, o que fará diferença no cristão, no indivíduo, é ter ou não
formado o caráter de Cristo Jesus. E isso também nas nossas relações diárias, no tempo, que não é o tempo descrito como o tempo do fim, mas nos dias de hoje, como foram nos dias do passado, nos momentos de dificuldades, nas nossas lutas, nos nossos embates, nos nossos relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares, relacionamentos de trabalho, na nossa vida comum, né? A espiritualidade para a vida comum, espiritualidade para o dia a dia. Não estamos preocupados com a questão da espiritualidade para o momento do culto semanal, 1 hora e meia, 2 horas. A questão da espiritualidade é porque nós acreditamos que toda essa graça de Deus, todo esse amor de Deus, toda essa presença, todo esse poder tem o propósito de formar em nós o caráter de Cristo. E é o diferencial na vida do cristão. E a questão da maturidade, da espiritualidade, né? A questão do comprometimento com as verdades, permitindo que a verdade da fé faça parte da nossa vida, do nosso ser, do nosso eu, não simplesmente do nosso intelecto, não simplesmente das palavras que saem da nossa boca ou dos nossos lábios no momento especial, reservado. Não estamos desprezando os momentos de adoração, os momentos de culto. Não. Entendemos que a questão da espiritualidade ela tem um propósito abrangente, né? De permitir que a nossa vida como um todo, de alguma maneira, expresse a nossa fé, né? Dar o testemunho de Deus através da vida, né? Glorificar a Deus através da vida, do dia a dia, da vida comum. As pessoas estão muito preocupadas com o extraordinário, né? Com o extraordinário, com eventos extraordinários, acontecimentos extraordinários, mas a verdade de Deus se revela, se manifesta através das coisas comuns, do tempo comum, no dia comum. E é nesse ambiente que muitas batalhas são travadas, né? E que muitas derrotas são marcadas na vida dos cristãos. Por quê? Não nos preparamos, né, para uma vida cristã normal, para uma vida cristã comum, né, para uma vida cristã daquela pessoa que tem família, que tem emprego, que tem conta, né, que tem financiamento, que tem empréstimo, que perdeu o emprego, né, da pessoa comum, do indivíduo comum, tá? Esse é o nosso propósito de apresentar a questão não, né, apresentar um projeto de espiritualidade. Conforme vamos aprendendo, vamos apresentando e clamando a Deus que Ele possa abençoar o nosso trabalho e a vida de todos os que estão envolvidos, tá? É, essa apresentação aqui, né, da habitação do Espírito Santo, né, como aquele que habita na igreja, na humanidade, né? O autor apresenta aqui o Espírito Santo, é a união do Espírito Santo com a igreja, e a presença de Deus na humanidade caída, na humanidade pecadora, resgatados do pecado, né? Transformados, mas num mundo sujeitos à presença, né? À opressão, ainda muito condicionados à nossa natureza, ao nosso caráter, à nossa personalidade. Por isso que precisamos aprender a permitir que a fé que temos, né, domine a nossa vida e o nosso ser. Quando se fala do Espírito Santo, a grande dificuldade das pessoas é de entendê-lo, é de interpretá-lo, é de reconhecê-lo como uma pessoa. E isso não é de hoje, não é de agora. Isso acontece em muitos momentos da história, na vida de muitas pessoas. Você fala, 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 a pessoa entende, 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 mas ele não consegue estabelecer um relacionamento, né? Uma comunhão com a pessoa, né? O agir do Espírito Santo, as operações do Espírito Santo, elas ocorrem, né, de uma forma secreta ou mística. Eu uso mística para não dizer espiritual, né? É de um modo invisível, silencioso, né? O agir do Espírito Santo é
o agir de uma forma bastante peculiar, né? Nós costumamos, nós não, a palavra de Deus se refere ao agir, ao mover do Espírito Santo, muitas vezes como uma influência, um poder, uma manifestação, uma emanação, né? Nós temos essa ideia, né? A pessoa está sob a influência, né? Sob o agir, sobre o mover do Espírito Santo. E nós criamos esse vocabulário, desenvolvemos esse vocabulário, né? Estabelecemos um relacionamento através do vocabulário que somos capazes de usar. Então, nós falamos da influência do Espírito Santo, da graça, do poder, dos dons, né? Isso nos inclina, né, a interpretar, a conceber o Espírito Santo como se ele fosse uma influência, um poder ou uma emanação, tá? Usando a símbolos, a referências na Escritura, na Palavra de Deus, ao Espírito Santo, que tem uma conotação de algo impessoal, como, por exemplo, fôlego, vento, poder, fogo, azeite e água. O texto sagrado aqui, em João 3, do Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 5 ao 8, diz, Jesus dizendo, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus falando da necessidade do novo nascimento, do nascer do céu, né? E ele fala do Espírito Santo. Mas ele diz aqui, ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, uma referência ao agir do Espírito Santo como o vento, né? Muito embora pessoal, sem o contato, sem o corpo, né? O corpo em que habita o Espírito é a igreja de Jesus Cristo. E falo também no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, deixa eu ver se eu tenho aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo do 1 ao 4, fala aqui do dia de Pentecostes, está falando sobre a ação, né, do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. E ao completar-se o dia de Pentecostes, todos reunidos, de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. E todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, né? Então, essas expressões, né, essas figuras de linguagem utilizadas, né, causam alguma dificuldade para que nós reconheçamos a pessoalidade do Espírito Santo, que é uma pessoa, ele não é um vento, ele não é um fogo, né? E nós falamos que ele habita na igreja, no corpo de Cristo, mas não é da mesma maneira que a habitação do Espírito, por exemplo, o próprio escritor aqui, o autor, fala, não é da mesma maneira em que a água habita no jarro, tá? O Espírito Santo não está preso, o Espírito Santo não está limitado, né? O Espírito Santo não pertence, tá? A Bíblia declara que ele habita com vistas, né, ao aprimoramento, ao crescimento, à maturidade, né? Aquele que regenera é o mesmo que alimenta, aquele que sustenta a vida. Ele não é só o espírito da vida, né? Ele é o espírito que concede vida para toda a criação, para todo é o espírito da vida. E é o mesmo espírito que concede vida espiritual àqueles que estão a ele ligados, em comunhão, envolvidos na fé em Cristo Jesus. Tá? Essas figuras, essas expressões criam algum embaraço na vida das pessoas. Interpretar a presença do Espírito Santo não como uma pessoa, eu entendo que é um dos motivos, é uma das razões que
levaram muitos cristãos sinceros a se envolverem com práticas estranhas, né? Pessoas que apresentam comportamento, assim, ao que tudo indica, completamente incoerente com o que declara a palavra de Deus. No mínimo, no mínimo, no mínimo, um comportamento ainda é fruto do desconhecimento do que está acontecendo. Mas pode ser que outras coisas estejam acontecendo, mas nós não vamos entrar nesse ponto agora, tá? O Espírito Santo, em João 15,16, é descrito, nós já falamos, como consolador. Mas Jesus fala no Evangelho de João, Jesus fala uma coisa interessante. João 16, 7, 8, ele fala: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus Cristo chega a dizer, quando ele está apresentando o Espírito Santo como Consolador, que a presença do Espírito Santo na igreja, ela é de maneira tal que ele é o verdadeiro substituto de Cristo na igreja, na terra. A pessoa do Espírito Santo, a divina pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele atua de tal maneira e tão plenamente na vida da igreja que o cristão está convicto da sua fé, da sua comunhão com Cristo Jesus, da presença de Cristo Jesus, na habitação de Cristo Jesus na igreja através do seu Espírito, tá? Não é um Espírito atuando na vida de cada cristão. É o Espírito Santo agindo através da igreja. Mas nós podemos estabelecer relações com o Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo, da mesma maneira com que estabelecemos com Cristo Jesus, a quem nós não vemos, mas acreditamos em quem ele é, no que ele fez, onde ele está e que ele retornará para estabelecer o seu reino, da mesma maneira como nós acreditamos no Pai, que o Filho está à destra do Pai. Nós acreditamos que Jesus Cristo está à destra do Deus onipotente. Não conseguimos expressar de maneira adequada esses ensinamentos, né? Porque é de difícil compreensão realmente, tá? Mas compreendemos, sabemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo, né, o Filho que se fez homem, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à destra do trono de Deus, intercedendo por nós no céu. Da mesma maneira que o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra. Não ficamos órfãos. Não ficamos órfãos. O cristão, ele não se sente órfão, ele não precisa se sentir desamparado, ele não tem motivos para se sentir abandonados. Aguardamos o retorno à vinda do nosso Senhor para estabelecimento do seu reino, do seu propósito, do seu plano, porque essa é a vontade expressa de Deus. Mas ainda que distantes, né, estamos a Ele unidos, porque junto à igreja, habitando na igreja, está o Espírito Santo, né, que procede do Pai e que também procede do Filho. Jesus fala assim, que convém, é interessante, é importante para a igreja. Porque Jesus Cristo, a pessoa de Cristo Jesus, tá? Humano, um corpo humano, limitado. Ser divino, com dons, conforme nós acreditamos e sabemos, sim, mas humano, né? Limitado ao corpo. O Espírito Santo não está contido, né, no elemento físico. E ele pode, na sua plenitude, na sua onisciência, na sua onipresença, presentear toda a igreja, todo o corpo de Cristo. É como nós já falamos e comentamos, né, uma vez.
a habitação do Espírito Santo, né? Nós somos batizados no Espírito, né? Nós somos imergidos no Espírito Santo, o batismo que a Bíblia declara, o batismo na água é uma representação, uma simbologia, né, de uma verdade espiritual, quer dizer, nós batizados no Espírito, nós somos imergidos, né? Nós nascemos do Espírito pela ação, pela operação do Espírito Santo de Deus. Ele não nos abandona, ele não nos deixa só. É interessante aprendermos a estabelecer esse relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Para facilitar, para simplificar, para esclarecer, né? O Espírito Santo como uma pessoa da divindade, né? A Bíblia apresenta uma série de textos aqui atribuindo características pessoais ao Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo é descrito como portador de inteligência. O Espírito Santo é descrito como portador de vontade. O Espírito Santo é descrito como capaz de amar. O Espírito Santo é descrito como alguém que demonstra bondade, alguém que demonstra tristeza, pode ser entristecido, né? E a Bíblia fala dos atributos do Espírito Santo, fala que ele sonda, que ele perscruta, né? Que ele conhece a Deus. E ele nos conhece. A Bíblia diz também que o Espírito Santo fala. A Bíblia declara que o Espírito Santo intercede. A Bíblia declara que o Espírito Santo ensina, que ele guia, que ele conduz, que ele chama homens e comissiona, né, para ministério, para um serviço específico no corpo de Deus, no corpo de Cristo Jesus. Aos Coríntios, quando Paulo declarou, né, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas do Espírito, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que ilumina, é aquele que traz esse conhecimento. Tá, ele traz esse conhecimento à medida em que ele nos direciona, que ele nos impulsiona ao estudo da palavra de Deus, à meditação na palavra de Deus, a meditação sobre as verdades sobre Deus, a meditação sobre as verdades sobre o Filho, a meditação sobre as verdades do Espírito Santo de Deus, o ensino do Espírito nas nossas vidas é corrente desse mover, né, da maneira como ele nos conduz para que nós nos dediquemos ao conhecimento de Deus, tá? Ninguém vai conhecer nada, ninguém vai aprender absolutamente nada se não houver dedicação, se não houver estudo, se não houver aplicação, se não houver oração, como nós já falamos aqui, né? Todas as Bíblias, até algum tempo atrás, apresentavam, né, na sua introdução, o cuidado, né, de declarar aqueles que iam se dedicar ao estudo do livro, né, a necessidade de oração, a necessidade da dependência do Espírito Santo. Porque sem o temor de Deus, sem a devida reverência, sem o devido compromisso, sem o devido comprometimento, né, é, não funciona magicamente, essas coisas não acontecem. Há uma verdade, né, do que o Espírito Santo realiza, mas há uma verdade de que a nossa vontade, o nosso intelecto, as nossas emoções devem estar sob o nosso domínio, no sentido de dispormos, colocarmos à disposição do Espírito Santo, né, o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade, tá? É um agir harmonioso, é uma comunhão. Não há violação, não há possessão, tá? Quanto mais de Deus a pessoa aprende, quanto mais as questões espirituais a pessoa se dedica, mais a sua personalidade é fortalecida. Ninguém deixa
de ser quem é. A espiritualidade, o amadurecimento, a formação do caráter cristão não tira de ninguém a personalidade. Eu continuarei sendo Marco Antônio, você continuará sendo você, de uma forma mais plena. É o que nós falamos aqui, em Cristo Jesus, pela atuação, pela ação, pelo poder, pela presença, pela comunhão com o Espírito Santo, nós nos tornaremos a pessoa que nós sabemos que devemos ser, que podemos ser e que queremos ser. Isso envolve dedicação, isso envolve aplicação, isso envolve disponibilidade, não é? Isso envolve tempo. O que é importante para nós? Nós dedicamos tempo a tudo que nos é importante. A pessoa dá um jeito, aperta a sua agenda, né? Levanta mais cedo, vai dormir mais tarde, mas ela encaixa no seu dia, na sua rotina, o que ela considera importante, né? Eu preciso visitar a minha família. É importante, pelo menos uma vez por semana eu preciso passar na casa dos meus pais, né? Pelo menos a cada 15 dias eu preciso ver os meus irmãos. Então a pessoa muda a sua agenda, a pessoa adapta a sua agenda ao que lhe é importante. Eu preciso de lazer, eu preciso de atividade física, né? A pessoa dá um jeito. Se Deus é importante, né? Se Jesus Cristo é importante, se o Espírito Santo é importante, se a palavra de Deus é importante, se as disciplinas espirituais conforme ensinadas pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, pelo Cristo Jesus, são importantes e fundamentais, nós vamos encontrar tempo na nossa agenda, nós vamos encontrar tempo na nossa vida, nós vamos estabelecer hábitos na nossa rotina para podermos nos dedicar ao que nos é fundamental. É comum pessoas dizerem: eu preciso de Deus, eu preciso orar, eu preciso ir na igreja, eu preciso louvar. Tá, muito bem, isso é muito importante. A nossa vida precisa ser regrada, a nossa vida precisa ser disciplinada, de tal maneira que nós não precisemos viver correndo atrás do prejuízo, tentando compensar o que deixamos de fazer, né? As verdades espirituais precisam fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Há algum tempo há que se dedicar. Quanto tempo, Marco? Eu não sei dizer, não é responsabilidade minha dizer quanto tempo uma pessoa pode ou não se dedicar, quanto tempo uma pessoa deve ou não se dedicar. Isso é desejo, isso é propósito, isso é compromisso de cada um, tá? Fala, Marco, é fácil para você falar porque agora você está aposentado. Tá, aposentado ou não, eu já tinha uma disciplina, uma rotina que eu venho trazendo comigo ao longo dos anos. E na vida da maioria das pessoas é assim. O que não pode acontecer, né, é a pessoa dizer que vai, eu vou reservar mais tempo para Deus e se dedicar ao sono, né, e se dedicar a outras atividades, né? Se fosse assim, eu não precisaria nem ter aposentado. Se a questão é 1, 2, 3 horas por dia para estudo, oração, meditação, ninguém precisa aposentar, né? Isso é possível, isso é possível, levantando um pouco mais cedo, indo dormir um pouco mais tarde, sabendo aproveitar de forma sábia, né, o seu dia, a sua rotina, né? Isso é possível na vida, né, de todo mundo. Algumas atividades são diferentes. Toda atividade é diferente uma da outra. Todas envolvem dedicação, compromisso, né? Dedicação é tempo, tempo. Agora, se Deus é fundamental, se Deus é importante, o dia, como dizia um professor de matemática, tem 24 horas para todas as pessoas. O tempo é o mesmo para todos os indivíduos. O que é importante e fundamental, nós precisamos e vamos arranjar tempo. O Espírito Santo demonstra inteligência aqui, né? O apóstolo fala aqui na carta de 1 ao Coríntios, no sentido de ser capaz de conhecer, né?
no sentido de compreender a Deus e compreender o ser humano, né? E transmitir para nós essa verdade do conhecimento em relação a Deus. A quem apresente a religiosidade como um sentimento sagrado. A religiosidade e a espiritualidade é um sentimento sagrado. Mas a espiritualidade, a religiosidade, é uma convicção sagrada. É uma vontade em relação ao sagrado. Não é só uma emoção. É todos esses sentidos envolvidos. Aos Romanos, Paulo falou, né, que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo é quem nos tem segurado aqui. O Espírito Santo é quem, de forma maravilhosa, serena, calma, invisível e silenciosa, nos tem segurado, nos tem mantidos em pé, nos tem mantido de cabeça erguida. É o Espírito Santo que nos conduz, né? Vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos adorar a Deus, tá? O amor, tá aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Aí alguém que diz, né, devemos a nossa, uma referência aqui, devemos a nossa salvação tão verdadeiramente ao amor do Espírito como ao amor do Pai e ao amor do Filho. Você é muito amado. Você é muito amado. O eterno Deus te ama. Deus, em sua plena capacidade de ser, te ama em sua plena capacidade de amar. Há nisso uma saída, há nisso um caminho, há nisso uma proposta. Nesse amor há um convite a nos resgatar da situação em que nos encontramos, seja ela qual for. Ainda que esteja bem, que esteja tudo bem, vamos imaginar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, né? O saldo bancário está lá em cima, o casamento é um romance eterno, é uma lua de mel que nunca, né? Os filhos é, são uma bênção da bênção, né? Até a sogra te ama, o sogro te ama, né? Os cunhados, todo mundo te ama, né? Mas você está vivendo muitíssimo bem numa condição humana, numa condição finita, uma condição temporária. Temporária no sentido de que tem fim, tem fim, tem fim. E o Espírito Santo, no seu imenso amor, ele te convida a um relacionamento muito, muito, muito superior a todo e qualquer relacionamento humano, por mais intenso, por mais saudável, né, por mais abençoado que seja. O Espírito Santo nos convida para um relacionamento eterno com o amado Deus, né? Desfrutando a eternidade, vivendo a eternidade em comunhão com o Pai, recebendo do amor do Pai por toda a eternidade. A bondade do Espírito, né? Lhes concedeu o teu bom Espírito para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, e água lhes destes na tua sede, o bom Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque Deus é bom. A Bíblia declara que Deus é bom. A Bíblia declara que Deus é amor. A Bíblia declara que Deus é santo. O Espírito Santo é bom. O Espírito Santo é justo. O Espírito Santo é bom. Nós já falamos em outros temas e abordamos novamente nesse tema. Ele pode, inclusive, ser entristecido. E o é. E o é por nós entristecido. Por isso nós podemos aprender a apresentar as nossas orações ou no início do dia e também ao final do dia, ou ao anoitecer, ou antes de dormir. Não faz mal nenhum pedirmos perdão pelos nossos pecados, pela dureza do nosso coração, pela maneira sutil às vezes com que resistimos à atuação, à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Temas que nós vamos abordando aqui aos poucos, né?
no decorrer dos ensinos, né? O Espírito Santo fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? João, né, na revelação de Jesus Cristo, Cristo se revelou a João, né, o livro de Apocalipse, e nos temas, nas apresentações, né, a essa fórmula, né? A perfeita comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo se manifestam nesses textos. A revelação é de Cristo Jesus e também através do Espírito Santo. E diz aqui, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, representando aqui uma figura, uma expressão que diz respeito à vida eterna. O Espírito Santo intercede, o Espírito Santo ensina, ele guia, ele conduz. Há um texto de Atos dos Apóstolos, né, que diz assim, e servindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, assim, e servindo eles ao Senhor, a igreja de Antioquia, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, né? Que serviço é esse, né? Eles estavam orando, a oração, né? A comunhão é serviço a Deus, né? Os ministros estavam orando, estavam em comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito, estavam fazendo o seu trabalho, estavam preocupados com o crescimento da igreja e com a direção do Espírito, no sentido de enviar, né, missionários para a pregação do Evangelho aos gentios. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu acho fantástico, eu acho extraordinário esse texto, né? Quem não gostaria, quem não gostaria de ter estado, né, nessa reunião, nesse momento de oração, né? Nem que lá no fim da fila, lá perto da porta, eu não me incomodaria em absolutamente nada, né? A igreja de Antioquia orando, 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 servindo a Deus. Eles oravam muito. Muito em que sentido? Sempre, né? Sempre. Você fala, Marco, é outro tempo, é outra cultura. Bom, e o que eu posso fazer? Né? Eles não assistiam novela, né? Não tinha esse negócio de internet, né? O tempo que eles dispunham, eles serviam a Deus, eles oravam, né? Quando não tinha nenhuma atividade a ser feita, dedicava-se à oração. É que não tinha, tinha sim, sempre teve, tinha o teatro, tinha outras atividades. O mundo sempre foi mundo, né? Sempre ofereceu alternativas, o que mostra que é uma igreja comprometida, compromissada. Aí você pode falar, ah, mas você está falando que eu não posso ter vida. Eu nunca disse isso. Eu nunca sequer insinuei, né? Eu nem concordo com as ideias de isolamento. Eu nem concordo com as ideias de afastamento, né? De, vamos criar uma comunidade isolada, separada, né? Longe da cidade, com as nossas regras. Não, eu não concordo com isso, porque a palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus não. Cristãos agiram dessa maneira e até hoje tem alguns grupos que fazem isso. Mas a palavra de Deus não ensina dessa maneira, né? Você pode ter a sua vida, você deve ter uma vida. É importante que você tenha uma vida, né? É importante. Tenha a sua vida, tenha os seus planos, tenha o seu trabalho, né? Produza, participe ativamente da sociedade em que você está inserido. Seja útil, seja uma bênção, né? Mas o fato é que esses homens se dedicavam à oração. Se dedicavam em manter a comunhão estabelecida por Cristo e pelo Espírito Santo. Não deixar a chama diminuir, não deixar o fogo apagar. E o Espírito Santo falou. Através de quem? Através de quantos? Eu não sei. O texto não detalha, porque
não existe a necessidade de detalhar. A convicção era tanta, a certeza absoluta na mente, na vida daqueles homens, o Espírito Santo falou com eles: separem Barnabé e Saulo, que depois se tornou Saulo ou Paulo e Barnabé. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo comissiona, o Espírito Santo santifica também nesse sentido, é o Espírito de santidade, mas também separa para um propósito especial em relação à igreja, ao corpo de Cristo. Então, essa capacitação especial é só com vistas às atividades do ministério. O ministério é santo, o ministério ele deve ser revestido, né, de uma habilidade do Espírito Santo, de uma unção, de um mover, para que a obra de Deus não seja feita por mera habilidade humana. Mas e com relação às outras atividades? É claro que você deve e pode contar com o Espírito Santo, porque você, com as disciplinas espirituais, com a verdade da palavra de Deus, você aprende que o compromisso e a dedicação são importantes para todo mundo, para todo mundo. A dedicação ao conhecimento, ao domínio da técnica, né? A dedicação ao ensino, a dedicação à sua vocação pessoal, isso é importante, porque você se realiza através dessas atividades e você expressa aos outros quem você é. Não só o que você faz, mas quem você é. Quem você é. Qual é a sua fé, as suas convicções, os seus valores, o que é importante para você, o que é fundamental para você. Por isso que eu falo espiritualidade para a vida. Espiritualidade, espiritualidade é para o ministério, espiritualidade para o cristão. Onde quer que o cristão esteja, né? Qualquer que seja o compromisso dele, né, estabelecido dele com Deus e com o próximo, é possível desenvolver uma dinâmica espiritual saudável e equilibrada. O Espírito Santo intercede, ele guia e conduz, ele pode ser entristecido, nós já falamos, né, do perigo de mentir ao Espírito Santo, é como aquele casal lá na igreja, lá, Ananias e a mulher dele, que mentiram ao Espírito Santo, quiseram fazer uma graça na igreja lá, né? Esqueceram onde estavam, esqueceram a quem pertenciam, esqueceram o compromisso que havia sido estabelecido com o Espírito da verdade. A mentira é um problema seríssimo, ainda mais na nossa sociedade, na nossa cultura. A mentira e as irmãs, as primas, as sobrinhas e as filhas, as filhas, né? A mentira, a maledicência, né? A fofoca, a injúria e por aí afora vai. São atuações de Satanás. É preciso que nós aprendamos a frear esse poder satânico que atua na vida de todo mundo, inclusive dos cristãos. Tá? É preciso que nós aprendamos a superar, né, esse culto à maledicência, né, esse culto à tagarelice, né, esse culto à mentira, né, esse culto ao de tentar prevalecer sobre os outros, mas eu estou por cima, usando da mentira, né, falseando a verdade, desconstruindo o outro, desacreditando, né, acabando com a vida do outro, né, que brilhe sobre as nossas vidas a glória de Deus, né, que o Espírito Santo de Deus atue na vida da igreja, no corpo de Cristo, de maneira a que possamos produzir o melhor de nós e o melhor em nós, que é a presença de Cristo Jesus pela atuação soberana do Espírito Santo. Tá? Mateus já fala, né? Jesus falou, deixou bem claro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada, não será perdoada.
Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Tá? O escritor aqui ele apresenta algumas, uma introdução ao conceito, né, da ideia de pecar contra o Espírito ou blasfêmia do Espírito. Isso é material para outras abordagens, mas vamos colocar aqui. Né? É falar do Ser Supremo em termos de ímpia irreverência, ultrajar ou falar repreensivamente de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo. Blasfemar desse modo seria impossível se o objeto da irreverência não fosse pessoal. O Espírito Santo é Deus. Fala, Marcos, você não pode questionar. Eu posso e eu devo questionar muitas e várias manifestações, comportamentos travestidos de manifestação do Espírito Santo. Não só posso, como só devo, porque não expressam o caráter de Deus. Muitas dessas manifestações, né, travestidas, mal trapilhas, mal trajadas, mal vestidas, né, mal expressas, né, delírios de que o Espírito Santo está agindo, não expressam, não são condizentes com o caráter de Cristo, não são condizentes com o caráter da pessoa do Espírito Santo. Então, você não pode falar que você vai pecar. Eu tenho que falar, senão eu estarei pecando. Porque essas pessoas que estão agindo de forma irresponsável, reprovável, elas sim estão pecando contra o Espírito Santo. Estão pecando contra a fé em Cristo Jesus, dando a entender nas suas ministrações e nos seus comportamentos que aquele agir, aquele comportamento é condizente com o que a palavra de Deus ensina. Não é. Não é. Não é. O que nos importa, por isso que estamos falando de espiritualidade com vistas à maturidade, à formação do caráter cristão, ao crescimento, à apresentação da nossa personalidade em Cristo Jesus, que vai nos livrando do mal, do poder do mundo, de todas as imundícies que tentam se agregar à nossa vida, ao nosso caráter, à nossa personalidade ao longo das nossas vidas. Essa purificação constante, esse agir constante do Espírito Santo nos purificando, nos refinando, né? Formando em nós um caráter cristão, a semelhança de Cristo Jesus. Por que a igreja não é respeitada hoje? Porque a igreja de Cristo não é respeitada hoje. A igreja não parece com Jesus Cristo. Pode pegar qualquer ramo, qualquer área, qualquer seção da igreja, qualquer facção da igreja, qualquer grupo, vamos falar assim, né? Qualquer grupo da igreja cristã sobre a face da terra. Pega lá, apresenta. Né? Ah, são cristãos, você sabe que são cristãos, ou é porque tem a Bíblia, o povo do livro, né? Não somos o único povo de um livro, né? Mas temos a Bíblia como a nossa referência, como o nosso livro, como a nossa verdade, né? Alguns símbolos, até aqueles que dizem que não tem símbolos, que não admitem, também tem. Temos os nossos símbolos, o nosso vocabulário, a nossa fala, né? Esse linguajar, né? Religioso aí, né? Essa que alguns falam, né, que é linguagem de gueto, né? É o permitir, é a banalização das expressões de fé no uso coloquial, né? O que poderia ser de uso litúrgico, de uso para reverência, para meditação, por cuidado, passa a ser incorporado no bate-papo, na piada, na comédia, nessa banalização da fé, essa banalização do vocabulário cristão, das palavras cristãs, né? Da banalização da adoração, das expressões culticas, né? Você identifica, mas o que você não consegue dizer, né? Eu acho que Jesus era parecido com essa pessoa. É difícil, tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil, porque a nossa geração, tal qual muitas outras gerações, tem sido treinada, fomentada, né, a cultuar o eu, né?
o egoísmo, o egocentrismo, né? Eu primeiro, os outros depois, contrariando o ensinamento claro da palavra de Deus. A igreja cristã, ela expressa Cristo. Ela sempre impressionou o mundo nos momentos mais difíceis, nos momentos de calamidade, nos momentos de tragédia. Por quê? Mesmo tendo pouco, mesmo na sua maioria sendo pobres e simples, sempre estiveram dispostos a cooperar, a ajudar, né? A igreja expressou Cristo quando ela faz parte da cura. A igreja expressa Cristo, a igreja se assemelha a Cristo quando ela traz libertação, quando ela acolhe, quando ela põe a mão e fala: você não está sozinho, você não está só. Há um Deus nos céus que quer cuidar da sua vida. Você é importante para Deus, mesmo que não seja cristão, reconhecendo na humanidade, ainda que pecadora, reconhecendo a verdade, o fato de que a humanidade é criação de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança do Pai, assumindo uma postura de ser a bênção, de ser a cura, de ser o livramento, né? De ser o lugar seguro, de ser o lugar de repouso, o lugar de tratamento, né? O lugar de curar as feridas. A igreja precisa aprender ou reaprender a expressar Jesus Cristo. A igreja precisa, né, ser cheia do Espírito Santo. Isso vamos falar depois, para que na plenitude do Espírito, Cristo seja de fato glorificado através da vida da igreja, através das nossas vidas. É um desafio fantástico, é o desafio da nossa vida, é o desafio da nossa fé. Não é impossível, é totalmente necessário, sabe? Porque você tem sido desafiado dia após dia, você tem sido desafiado a todo momento, cada circunstância é uma oportunidade, né, para reconhecer a necessidade de que a nossa vida precisa ser conduzida à maturidade. Deus te abençoe. Eu estou encerrando esse vídeo, mas continuarei no próximo. Que Deus te abençoe e retornaremos, querendo Ele.